que o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, é o lugar onde ex-seminaristas dizem ter passado por seus piores dias. A menos de 1 quilômetro dali, fica o escritório do arcebispo, a Cúria Metropolitana. É lá que os arcebispos, em geral, costumam receber seminaristas para conversar sobre vocação religiosa, uma prática considerada comum na igreja. Os jovens aspirantes a padres que frequentavam esses encontros vêm de famílias simples e muito religiosas. Eu sempre fui um rapaz de igreja, né? Fiz catequese, a minha vida se dividia entre estudar a igreja. Eu pequeno, fazia comunhão, e junto com isso, sendo coroinha por muitos anos. Além das conversas na Cúria, segundo ex-seminaristas, Dom Alberto também tinha o hábito de receber os jovens em casa. E dizendo, eu quero conversar contigo, tal dia, lá em casa e tal. Parecia ser algo muito da alcançável, assim. Você, nossa, eu fui chamado para ir à casa do arcebispo. Você se sente importante naquele momento. Mas entre o fim de outubro e o início de novembro do ano passado, o Fantástico ouviu 4 ex-seminaristas que denunciaram abusos nesses encontros privados com Dom Alberto. Eles contam histórias muito parecidas. Tinham entre 15 e 18 anos de idade quando frequentaram a residência do arcebispo de Belém entre 2010 e 2014. São relatos de assédio moral e sexual. Parte dessas acusações foi publicada pelo jornal El País em dezembro. Mas o Fantástico traz o conteúdo completo das denúncias apuradas nos últimos 2 meses. Os ex-seminaristas pediram que suas identidades fossem preservadas nesta reportagem, por medo de represálias. Vamos chamá-los por letras, que não têm relação com as iniciais de seus nomes reais. Z conta que tinha apenas 15 anos quando conheceu o arcebispo em 2011. Eu era coroinha, servi com ele na missa. No final, né, eu tive uma alegria, posso dizer na época, né, de conhecer o arcebispo. Depois de uma primeira conversa, o arcebispo teria encaminhado Z ao seminário menor para iniciantes, onde ele também cursaria o ensino médio. A partir daí, segundo o relato de Z, eles começaram a se ver na residência oficial de Dom Alberto. Os ex-seminaristas dizem que os encontros na casa do arcebispo aconteciam em 3 lugares. Na capela, onde a conversa era sobre vocação religiosa. Na sala, o assunto era focado na família e nos estudos. E geralmente, no fim da noite, no quarto. Lá, falavam sobre intimidades. E, segundo os jovens, era onde ocorriam os abusos. Como é que se davam esses encontros no quarto dele, assim? Era sempre sobre a sexualidade. O primeiro ponto que ele sempre tocava era sobre masturbação, era sobre toque, se eu sentia desejo, por quem que sentia desejo. E numa dessas conversas, o arcebispo teria cometido o primeiro abuso contra Z. Quando ele me tocou, né, na minha parte íntima, e disse que aquilo ali era normal, coisa do homem. Mas assim, eu não via maldade porque confiei muito, né? Por ele ser uma autoridade, também não tinha experiência. Mas aquilo já se foi se tornando já permanente e jamais agressivo. Ele já me recebia na porta e já ia logo pegando. Z diz que os abusos se repetiram muitas vezes. Comigo foram 3 anos, em média de 3 em 3 meses. Agora o relato da segunda vítima, que vamos identificar com a letra X. Ele conta que também conheceu Dom Alberto na época em que era coroinha. X afirma que o primeiro contato já provocou estranheza. É uma conversa que vai fluindo em diversos assuntos. E ele acaba perguntando se você namora, se já namorou, se tem atração por meninas, ou se tem atração por meninos. Embora a gente sinta estranho, a gente acaba respondendo mais de forma bem assim, objetiva. Foram alguns encontros até que, segundo a denúncia de X, o arcebispo teria ido mais longe. Perguntava muito sobre masturbação, primeiro mostrar no dedo dele, como a gente fica muito constrangido, então
E ele pede para que você mostre. No meu caso, houve um momento em que ele mesmo conseguiu abaixou o dedo na minha calça, porque ele estava perplexo, e tocou, e também pesou. Tocou no seu pênis. Sim. Como é que foi isso? Dom Alberto ficou nu na sua frente. Meu Deus, depois era corações, de traturar, se encostando, se abraçando, e ele se deitou na cama. Com a terceira vítima, S, o assédio teria começado assim que ele conheceu o arcebispo em 2010 na Cúria Metropolitana. Mais uma conversa sobre virgindade e relações sexuais. Ele pediu para que eu mostrasse como eu masturbava no dedo dele. Isso na hora me chocou bastante, porque você não espera uma coisa dessa, né? S conta que eles se encontraram novamente um ano depois. Ele pediu para que eu ficasse de pé na frente dele, no meio das pernas dele. E pediu que eu fechasse meus olhos. Eu fechei os olhos, e aí ele começou a rezar. E foi quando ele pegou meus órgãos genitais, acho que esperando alguma reação, sei lá. Mas não houve nada. Ele me abraçou, deu um beijo próximo da minha boca e disse que era assim, que tinha que rezar. Além dos abusos, S também diz ter sido ofendido por Dom Alberto Taveira. Quando eu comecei a falar para ele que eu queria sair do seminário, por isso, comecei a chorar, ele mudou o humor repentinamente. Bateu na mesa, me xingou de viado, disse que choro era coisa de viado, que eu tinha que ser homem, que eu tinha que ser forte, e nisso tudo gritando, assim, de maneira que até chegou a me assustar. E aí nesse dia que ele levantou da mesa dele e me abraçou. E aí ficou pegando meus órgãos genitais, apalpando, me abraçou, me deu outro beijo próximo da boca, disse que gostava muito de mim e queria me ver ordenado padre. Os jovens falaram sobre outra situação que se repetia: as conversas sobre uma suposta cura da homossexualidade. Segundo os ex-seminaristas, o arcebispo entregou a eles um livro em que são descritos procedimentos para o que Dom Alberto chamava de tratamento. A quarta vítima, V, diz não ter chegado a sofrer abusos, mas sim assédio. De acordo com o relato, Dom Alberto afirmava que ele precisava de ajuda. Você lia o livro e dizia assim, que ser homossexual é uma doença, que ele precisava ser tratado, ajudado. No livro há um questionário que o arcebispo teria pedido que os jovens respondessem. E de acordo com 3 deles, Dom Alberto também mandava acrescentar 2 perguntas. O tamanho do tamanho do meu pênis. S, a terceira vítima, diz que recebeu o livro pouco depois de se arrepender de ter deixado o seminário. Ele sentiu falta da vida religiosa e pediu para voltar. Segundo o ex-seminarista, foi quando Dom Alberto teria cometido mais um abuso. Ele pediu para eu baixar minhas calças. Baixei a calça até mais ou menos no meio da coxa. Ele pediu que era para baixar mais. Eu baixei até mais ou menos assim o joelho. E aí ele ficou apalpando até que Dom Teodoro bateu na porta. E foi ele que me salvou dessa situação. Dom Teodoro era o então bispo auxiliar de Belém. V diz que Dom Alberto fazia ameaças para que eles ficassem calados. Não fale nada para ninguém que você deu para você, era muito recorrente. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas numa conversa de 2 desses jovens com um padre em 2017, o assunto veio à tona. Logo depois, os outros 2 também decidiram denunciar. Todos os 4 já tinham deixado o seminário. 3 deles disseram que desistiram do seminário, e um deles foi expulso por motivos disciplinares. Guardei isso por muito tempo. E eles também. Nós fizemos também amizade na época do seminário que continuaram. E contaram a mesma história, que continua da mesma forma. Então a gente não poderia deixar isso. A gente não podia ser conivente. Mas o ex-seminarista ainda não teve coragem de contar para a família. Seria um baque maior para meus pais. Eu contar tudo isso
do filho dele, eles confiarem na vida da igreja e a igreja entregar seu filho do jeito que ela entregou. A denúncia foi feita a 2 padres de Belém entre o fim de 2017 e 2018. Em junho de 2019, os padres registraram os depoimentos dos 4 ex-seminaristas e escreveram uma carta. Tudo foi entregue a Dom José Ascona, bispo emérito do Marajó, conhecido por sua luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No documento, os padres dizem que têm certeza da veracidade dos fatos narrados pelos ex-seminaristas. Encerram afirmando que estão preocupados com os rumos da igreja em Belém e pedem que tudo seja investigado. Segundo os padres, ainda em 2019, Dom Ascona teria denunciado o caso a outro bispo, Dom Pedro Conte, como recomenda a Igreja Católica para que o caso fosse levado ao Vaticano. Em fevereiro de 2020, ainda de acordo com os padres, Dom Ascona teria ido à sede da Nunciatura Apostólica de Brasília, que é a representação diplomática da Santa Sé no Brasil, para pedir investigações. Por telefone, Dom Ascona informou que não comentaria o caso. Em 2019, o Papa Francisco lançou a Carta Apostólica Vós sois a luz do mundo, com novas regras para a investigação de denúncias de abuso sexual dentro da Igreja. Segundo o documento, os casos devem ser investigados pela Igreja e levados às autoridades civis. Em agosto, os ex-seminaristas procuraram a Polícia Civil e o Ministério Público do Pará. O Ministério Público disse por nota que recebeu a denúncia e encaminhou a Polícia Civil para a investigação. A Polícia Civil afirmou, também em nota, que instaurou inquérito para apurar os fatos, que corre em sigilo. Por isso, ninguém poderia dar entrevista sobre o caso. O Fantástico teve acesso a informações que revelam que um bispo representante da Santa Sé no Vaticano esteve em Belém para apurar as denúncias no mês passado. Ele teria ouvido os ex-seminaristas, os padres que acompanharam o caso e também teria se encontrado com o arcebispo Dom Alberto Taveira. A visita ocorreu mais de um ano depois de a Igreja tomar conhecimento das denúncias e na mesma semana em que a nossa produção pediu um posicionamento da Nunciatura e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre o caso. A Nunciatura Apostólica do Brasil informou por telefone que o Fantástico deveria procurar a CNBB para falar sobre as acusações contra o arcebispo. Já a CNBB afirmou não ter sido informada oficialmente das denúncias e disse que a instância competente da Igreja para averiguar denúncias é o representante oficial do Vaticano, a Nunciatura. Há quase um mês, numa carta enviada aos sacerdotes, Dom Alberto confirmou a visita de um representante da Santa Sé. O arcebispo também publicou um vídeo para se defender do que ele chama de falsas acusações de imoralidade, mas não disse do que estava sendo acusado. Digo a vocês que recebi com tristeza há poucos dias a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações. Dias depois, durante uma missa, o arcebispo falou novamente sobre o caso. Deus lhe deu uma coragem de furar o olho do escândalo. O escândalo que estava sendo montado, Deus nos deu a graça de passar na frente. E devo dizer-lhes que essa força